Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Cálculo 1. Aqui é a professora Fabiana, essa é a nossa aula 15. Nós vamos começar a estudar alguns métodos utilizados no cálculo da integral indefinida. Nós vimos na aula passada a integral indefinida da potência, que nós acabamos chamando de regra da potência. E hoje nós vamos conhecer a regra da substituição. As aulas da regra da substituição serão divididas em dois vídeos. Esse será o primeiro deles. Então, vamos conhecer a regra da substituição. Ela consiste em considerar uma mudança de variáveis para a gente escrever a função f de g de x vezes g' de x, que é o integrando desta integral que nós podemos ver aqui. E considerando essa mudança de variáveis, nós vamos conseguir uma função mais simples, f de u, que vai nos dar a vantagem da nova integral de f de u du ser calculada de uma forma bem mais simples. Aqui nós temos um resumo da regra da substituição. Então, é dada uma integral de f de g de x vezes g' de x dx. Nós vamos fazer a mudança de variável chamando u de g de x. E agora nós vamos derivar em ambos os membros dessa equação. Então, nós vamos ficar com du, é como se fosse derivada do u, é 1 vezes du, deu du. E aqui, derivada do g de x, que é g' de x vezes dx. E nessa equação, nós vamos isolar o dx. Então, nós vamos ter du dividido por g' de x é igual ao dx. Dessa forma, nós vamos substituir o g de x por u e vamos ficar, então, com f de u. Continuando escrevendo, ou você olha aqui, g' de x dx é igual a du e já substitui, ou então, como alternativa, nós podemos fazer o seguinte, vou escrever aqui novamente, ó, f de g de x, g' de x dx, que é igual, integral, esse g de x aqui é u, então, f de u. Eu vou continuar escrevendo g' de x e eu vou substituir o dx por essa expressão aqui, du sobre g' de x. Agora, eu vou, ó, simplificar g' de x com g' de x e nós teremos, então, f de u du, certo? A maioria dos nossos exemplos, nós vamos resolver dessa forma, que eu acabei de fazer aqui em cima. Vamos praticar isso no primeiro exemplo? Então, olha só, o nosso primeiro exemplo é a integral de 2x mais 3 ao quadrado. Nós vamos colocar aqui um lembrete, ó. A gente sabe que a integral de u elevado a n é u elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais constante. Então, é uma função composta, o 2x mais 3, composta com a função potência x ao quadrado. Então, nós vamos fazer a mudança de variáveis. Olha, vamos trocar todo esse termo aqui por u. Se você quiser puxar aqui um rascunho e vai escrevendo, ó. Então, se isso que eu circulei fosse u, você vai ter o ao quadrado. E aí, o ao quadrado você vai conseguir derivar. Então, nós vamos fazer isso. Então, nós vamos chamar u de 2x mais 3. Agora, nós vamos derivar. Então, du é igual, deriva o 2x mais 3 e multiplica por dx. Derivada do 2x mais 3 é 2 mais 0, que é 2. Então, ficou du é igual a 2dx. Isolando o dx nessa equação, você vai ficar com dx é igual a du sobre 2. Então, essa informação aqui é importante para a gente. Essa e essa, que nós vamos utilizar para substituir aqui na integral. Então, vai ficar, ó, 2x mais 3 é u. Então, ficou u ao quadrado, porque está elevado ao quadrado. E o dx é du sobre 2. Esse sobre 2 é a fração 1 sobre 2, que ela vai ficar aqui, ó, multiplicando a integral de u ao quadrado du. E agora, nós chegamos numa integral conhecida, que é a integral da potência, que o resultado é obtido somando 1 no expoente dividido pelo mesmo valor. Então, você vai ter 1 sobre 2, que multiplica 1 ao cubo sobre 3, mais constante, multiplicou 2 vezes 3 e substituiu o valor do u pelo 2x mais 3. Então, vai ficar 2x mais 3 ao cubo sobre 6 mais constante. Bom, nosso próximo exemplo é a integral
indefinida de cosseno de 5x menos 2, dx. Bom, a informação que nós temos é que a integral do cosseno de u du é igual a seno de u mais constante. Então, nós vamos usar uma mudança de variáveis para substituir o 5x menos 2 por u. E dessa forma, du será igual a derivada do 5x menos 2 vezes dx. Derivando o 5x menos 2, nós vamos ter 5. Isolando o dx, nós vamos ter du sobre 5. Voltando na integral, nós podemos escrever a integral do cosseno de 5x menos 2 dx igual a cosseno de u vezes du sobre 5. Sobre 5 é a fração 1 sobre 5, que fica multiplicando a integral indefinida de cosseno de u du, que o resultado é o seno de u mais constante. Então, nós vamos ter aqui 1/5, que multiplica o seno de u, mais uma constante. E u é igual a 5x menos 2, a gente voltou e substituiu. O próximo exemplo é a integral indefinida de seno de 4x menos 2 dx. As nossas informações são: a integral de menos seno de u du é cosseno de u, mais constante. Por quê? Porque derivando o cosseno de u, a gente cai em menos seno de u. E a integral, então, do seno positivo de u du será igual a menos o cosseno de u mais constante. Nós vamos chamar 4x menos 2 de u e derivar essa equação. E aí, nós vamos ficar com du é igual a derivada do 4x menos 2 vezes o dx. Derivando o 4x menos 2, você vai ficar com 4 menos 0, que é 4. Então, nós ficamos com du igual a 4dx. Isolando o dx nessa equação, você vai ter dx igual a du sobre 4. E agora, voltando na integral, nós podemos escrever a integral de 4x menos 2 dx igual à integral de seno de u vezes du sobre 4. Esse sobre 4 é 1/4. 1/4 multiplica a integral do seno de u du. Agora, integrando o seno de u, nós vamos ter menos cosseno de u, porque derivando o menos cosseno, nós vamos ter o seno positivo. Agora, substituindo o valor de u, a gente chega no resultado final, que é menos cosseno de 4x menos 2 sobre 4, mais uma constante. Bom, a nossa próxima integral é a integral indefinida de e elevado a 4x menos 2 dx, a exponencial de 4x menos 2. A informação que nós temos é que a integral de e de u du é o próprio e de u, é e de u mais c. Então, fazendo a mudança de variáveis, chamando u de 4x menos 2, o du será a derivada do 4x menos 2 vezes dx. Então, quer dizer que du será igual a 4 menos 0 vezes dx, que é 4dx. Isolando o dx nessa equação, você tem que dx é igual a du dividido por 4. Voltando na integral indefinida, você vai ter, então, que a integral de e de 4x menos 2 vezes dx é a integral de e de u vezes du sobre 4. Sobre 4 é a mesma coisa que 1/4. 1/4 multiplica a integral de e de u du, que por sua vez é o próprio e de u, e sendo que u é 4x menos 2. Então, a gente volta, substitui, e nós temos aqui o resultado final da integral. Bom, a nossa próxima integral é a integral da fração 1 dividido por 4x menos 2 dx. Aqui nós vamos lembrar que a integral de 1 sobre u du é igual a ln do módulo de u mais c. Aqui o módulo é necessário porque o domínio do ln fica restrito apenas a valores maiores do que 0, valores positivos. Então, nós vamos considerar a mudança de variáveis u igual a 4x menos 2. E dessa forma, o du será igual à derivada do 4x menos 2 vezes dx. Então, du será igual a 4dx. Isolando o dx, você vai ter dx igual a du sobre 4. Voltando na integral, você vai ter a integral de 1 dividido por 4x menos 2 dx igual à integral de 1 sobre u vezes o du sobre 4. Esse sobre 4 é o mesmo que 1/4. 1/4 multiplica a integral de 1 sobre u du, que por sua vez é igual a ln do módulo de u, mais constante. Como u é igual a 4x menos 2, a gente volta e substitui, e a gente tem a resposta final da integral indefinida.
Bom, nessa próxima questão, nós temos a integral indefinida da fração 1 dividido por 4x menos 2 elevado ao cubo dx. É parecida com a anterior, observem. Só que a anterior, nós não temos o denominador elevado a potência alguma. E já nessa aqui, na 16, nós temos o denominador elevado a 3. Então, vamos ter agora a seguinte informação. A integral de 1 dividido por u elevado a n du. Você pode escrever como sendo integral de u a menos n. E você vai ter o resultado dessa integral somando 1 no expoente e dividindo pelo mesmo valor obtido. Então, nós vamos substituir o 4x menos 2 por u e ficarmos, então, com a equação du é igual a 4x menos 2' vezes dx. Derivando esse parêntese, você vai ter 4, que é 4 menos 0, 4. Então, du é 4x. Isola dx, você vai ficar com du dividido por 4. Voltando na integral e substituindo, nós teremos, então, a integral de 1 dividido por u ao cubo vezes du sobre 4. Esse sobre 4 multiplica a integral de u sobre 1 sobre u ao cubo. Essa fração, a gente escreveu, então, u no numerador trocando o sinal do expoente. E agora você já pode somar 1 em cima, que vai ficar, então, menos 3 mais 1, que vai ficar esse menos 2, e dividiu também por menos 2. Esse menos 2 do denominador multiplicou o 4, que ficou 8, e esse menos que estava aqui nesse denominador veio aqui para frente da fração. Agora, u é 4x menos 2, a gente vai substituir, então. Antes de substituir, observe que a potência negativa foi escrita no denominador apenas para trocar o sinal do expoente. E agora, substituindo o valor de u, você tem a resposta final da integração. Bom, continuando com nossos exemplos, nós temos agora a integral indefinida de secante ao quadrado de 4x menos 2 dx. Nós vamos lembrar que a integral de secante ao quadrado de u du é tangente de u mais c. Derivando a tangente de u, a gente consegue encontrar, a gente chega na secante ao quadrado de u. A mudança de variáveis que nós faremos, então, é chamar 4x menos 2 de u. E derivando essa equação, a gente chega na expressão du é igual, derivada do 4x menos 2 dx, derivando 4x menos 2, você vai ter 4, então 4 dx. Isola dx, você vai ter du sobre 4. Substituindo na integral, você vai escrever, então, a integral de secante ao quadrado de 4x menos 2 dx, como sendo secante ao quadrado de u, vezes du sobre 4. Esse 1/4 foi escrito multiplicando a integral de secante ao quadrado de u du, que, por sua vez, é tangente de u. E substituiu o valor de u por 4x menos 2, então nós temos tangente de 4x menos 2 sobre 4 mais constante. Nos exemplos apresentados até agora, a mudança de variáveis feita já era suficiente para a gente cair na integral conhecida e já encontrar a solução imediatamente. A partir de agora, nós vamos ver alguns detalhezinhos a mais que serão necessários antes de chegar na resposta final. Então, vamos lá começar com essa daqui, que é a integral de 3x dividido por 1 mais x ao quadrado dx. Nós vamos observar o seguinte: apareceu a variável tanto no numerador como no denominador. Porém, a variável do denominador tem grau 2 e a do numerador tem grau 1. Então, se a gente chamar o denominador de u, ao derivar essa equação, aqui vai cair na derivada de 1 mais x ao quadrado, nós vamos ter 2x como resposta. E como em cima apareceu o x, esses termos acabarão sendo anulados. Então, nós vamos fazer isso. Nós não vamos nos preocupar com o x do numerador. Nós vamos olhar apenas para o termo do denominador e nós vamos chamar de u. Vai fazer a derivação normalmente, como nós fizemos nos casos anteriores, até isolar o dx. Então, nós vamos ter aqui dx é igual a du dividido por 2x. E agora, nós vamos substituir as informações na integral. Então, nós teremos, 3, esse 3,
ele pode ser colocado multiplicando a integral de x dividido por 1 mais x ao quadrado, que é u, que multiplica dx, que é o du dividido por 2x. E agora observe, ó, que x e x vão ser simplificados. Você vai, então, ficar com esse 2, que foi colocado aqui fora da integral, e dentro da integral vai ficar apenas 1 sobre u. 1 sobre u du, que agora recai no ln do módulo de u. Então, a resposta final vai ser 3 sobre 2, que multiplica o ln do módulo de u mais c, e nós vamos substituir o valor do u por 1 mais x ao quadrado. Continuando com nossos exemplos, vamos calcular agora a integral indefinida de 7x dividido por 1 mais x ao quadrado elevado à quarta. Observem agora que o nosso denominador é 1 mais x ao quadrado, que está elevado à quarta. Nós vamos seguir a mesma linha de raciocínio da questão anterior. Nós vamos chamar 1 mais x ao quadrado de u, porque derivando nós acabaremos chegando em uma expressão que tenha x, que tem x, e com isso nós vamos cancelar esse x que está aqui no numerador. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, derivando a mudança de variáveis, você vai ter derivada de 1 mais x ao quadrado, vai ser 2x, que multiplica dx. Isolando dx, você vai ter dx é igual a du dividido por 2x. Substituindo essas informações na integral, você vai ter esse 7, foi colocado aqui fora da integral, ficou x, o denominador é u elevado a 4, e o dx é du dividido por 2x. Esse x simplificou com esse 2 foi escrito fora da integral, então nós ficamos com 1 sobre u à quarta. Esse u à quarta foi escrito no numerador, trocando o sinal do expoente, invertendo o sinal do expoente, e agora a integração da potência é obtida somando 1 no expoente, vai ficar 4, menos 4 mais 1, ficou menos 3 sobre menos 3. Agora, esse u a menos 3 foi escrito no denominador para trocar o sinal do expoente. E agora, nós substituímos o valor de u por 1 mais x ao quadrado. Então, nós temos aqui o resultado final da integral. Bom, a nossa próxima integral envolve raiz. Então, nós temos a integral indefinida de x, que multiplica a raiz de 1 mais x ao quadrado dx. Observem que aqui dentro do radical nós temos uma expressão com x ao quadrado. Quando você derivar, vai aparecer uma expressão em função do x, e tem x aqui fora. Então, olha só, derivando 1 mais x ao quadrado, nós vamos ter derivada do 1 é 0, derivada do x ao quadrado é 2x. Então, ficou du é igual a 2x dx. Isolando o dx nessa equação, dx é du dividido por 2x. Substituindo essas informações na integral, nós vamos ter x, raiz, esse termo aqui dentro do radical é u, e o dx é o du sobre 2x. Simplificando o x com x e passando esse 1 sobre 2 para fora da integral, nós temos a integral do raiz de u du. Raiz de u é a mesma coisa de u elevado a 1 sobre 2. Nós estamos usando a regrinha, né? A raiz de índice a de x elevado a b é igual a x elevado a b sobre a. Então, usando essa propriedade, a gente chega numa potência e a integral foi feita somando 1 no expoente, dividindo pelo mesmo valor. Então, aqui no denominador, quando você tira o mínimo múltiplo comum, tanto do expoente como do denominador, você vai ficar com, mínimo é 2, vai ficar 1 mais 2, vai ficar 3 sobre 2. Então, ó, ficou aqui escrito da seguinte maneira: u elevado a 3 sobre 2 dividido por 3 sobre 2. Esse u elevado a 3 sobre 2 é a mesma coisa de raiz de u ao cubo. E esse 3 sobre 2, você vai multiplicar pela inversa dele, vai ficar 2 sobre 3. Por isso que aqui, ó, esse 1 sobre 2 é esse primeiro. E esse aqui é esse. Deixa eu apagar aqui para você olhar direitinho. Então, olha só. Aqui está 1 sobre 2. 2 terços foi a inversa do denominador, e u elevado a 2 terços é a raiz quadrada de u ao cubo. Agora, nós vamos ver que u é 1 mais x ao quadrado, a gente voltou e substituiu, e temos aqui a resposta final da integral.
Bom, pessoal, vamos agora para o nosso último exemplo, onde nós queremos calcular a integral indefinida de seno ao quadrado de x vezes cosseno de x dx. Vamos lembrar que o seno ao quadrado de x é o mesmo que seno de x elevado ao quadrado. Bom, nós colocamos aqui algumas informações, que é a derivada do seno, que é cosseno, e a derivada do cosseno, que é menos seno. Apesar de ser uma função, uma integral que envolve seno e cosseno, o resultado, o desenvolvimento dos nossos cálculos vai nos levar a uma integral de potência. Olha só o que vai acontecer. Quando a gente chama u de seno de x, a derivada então vai ser, derivo u, vai ficar du, derivada do seno de x é cosseno de x vezes o dx. Isolando o dx aqui, nós vamos ter dx é igual a du dividido por cosseno de x. E a expressão apresenta cosseno de x, então eles vão se cancelar. Então, olha só, voltando e substituindo essas informações na integral, nós ficaremos então da seguinte maneira, ó. Seno de x ao quadrado, mais o seno é u, então ficou u ao quadrado. Eu esqueci de escrever dx aqui, ó, pessoal. Acrescentem aí, vezes dx, né? Então, copiamos aqui, ó, cosseno de x, que é esse, e esse dx a gente substituiu por du dividido por cosseno de x. Simplificou o cosseno de x com cosseno de x e ficamos com u ao quadrado. Agora, a integral da potência, né, a potência u ao quadrado será u ao cubo sobre 3. E aí nós vamos voltar e substituir o valor de u por seno de x. Então, vai ficar seno de x ao cubo sobre 3, que pode ser escrito como sendo seno ao cubo de x sobre 3, mais a constante. Bom, pessoal, então aqui a gente conclui a nossa aula de hoje. Agora você deve praticar tudo o que a gente estudou, resolvendo exercícios e pode também refazer esses exemplos. Bom estudo para todos e até a próxima aula.